das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz.
se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria pura e santa. Sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Nos homens trevas, eis a luz, Adões e Evas, sede Jesus. Sob a guia de Moisés, deixai Ramsés. Ardei nos desertos vossas fés, paradigmas em dilúvio, subi a arca de Noé. As trombetas anunciam quedas de muralhas nos homens Jericó. Não olheis para trás, segui Ló, aos homens Elias o arrebatamento em carros de fogo. Na paz de Jó. Filhos de Abraão, cantai o canto Salomão, sob os arpejos de Davi.
Deus, Javé, Elohim, Bíblia, Vedas, Sutra, Alcorão. Santidade, Nirvana, Samadhi, Anjo, Deva, Yogi, Bhakti, Messias, Jesus, Rabi. Fim de ver e ouvir, ninguém pregou assim, ninguém jamais viveu assim. Fim de ver e ouvir, ninguém pregou assim, ninguém jamais viveu assim. Marias, Ruths, Madalenas, Joanas, Verônicas, com as serpentes a seus pés, Cavatinas, penitentes, caridades, cantilenas, nem bestas. Boa noite. É com muita alegria que o Grupo Espírita de Olivença recebe a todas as pessoas que estão conectadas com esse canal nesse momento. Nós completamos 19 anos no dia 16 de abril último. Esse grupo começou no dia 16 de abril de 2003 com uma palestra que foi assim muito emocionante. O título foi E a Vida Continua. Foi uma palestra muito emocionante, porque foi um marco do grupo e tinha um contexto, que foi a partida de uma querida que também participou da fundação do grupo. Nós teremos hoje aqui duas presenças muito importantes mesmo, para que esse trabalho tenha acontecido até agora. A primeira presença é a de Dr. Hans, médico espiritual, que abraçou essa tarefa de conduzir esse grupo e que vem orientando, estimulando, cuidando, presente, junto, desejando profundamente, temos a certeza disso, que todo o grupo se alavanque e que o produto desse grupo seja de bem-fazer, sempre. De muitas benfeitorias para a comunidade que atende e para todo mundo. A outra presença é do palestrante da noite, é de Lindomar Coutinho, o nosso amigo querido, médium espírita, formador de trabalhadores espíritas. Eu vou dizer que ele é cofundador do Grupo Espírita de Olivença e ele foi o link entre o grupo e Dr. Hans para que tudo tenha acontecido. A você, lindo, o nosso agradecimento. O agradecimento do Grupo Espírita de Olivença, que te ama profundamente e que sempre lembra da sua participação em todos os trabalhos. Muito bem, é esse amigo querido, Lindomar Coutinho, que vai falar para a gente hoje sobre contágio psíquico. Mas antes, eu devo lembrar que o outro amigo, Dr. Hans, vai estar conduzindo a equipe espiritual para os atendimentos durante toda a exposição de Lindomar, isso de forma silenciosa, mas que ao final ele vai fazer a condução para a gente de maneira em que a gente veja, sinta, participe, se responsabilize, gere fluidos para o nosso próprio atendimento, para o atendimento das outras pessoas. Então, uma forma consciente de conduzir a todos nós. Quem desejar colocar água para ser fluidificada, lembrando que a água fluidificada é um recurso potente de reequilíbrio energético,
deve colocar desde já, ok? Então vamos pedir uma música e que a gente vá refletindo no texto da música e se permitindo se embalar e se colocar disponível para tudo que será exposto hoje aqui, desde o texto da música, texto que vamos ler logo mais e o texto que Lindo vai trazer. Vamos lá. Não fiques assim, porque o dia findou, a beleza ainda existe, a ternura, o amor, também a madrugada tem encantos que vêm transformar o teu pranto no sorriso de alguém, no sorriso de alguém. Torna o amor sideral, faz de um canto canção e um sol matinal. Abre o teu coração, faz da alma um espelho que reflete emoção. E a vida final tem imenso valor, a riqueza mental traça metas de amor. E no brilho do teu olhar, a certeza a sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã mas não precisa ser aqui. A cura real vai além da razão, torna o amor sideral, faz de um canto canção e um sol matinal. Abre o teu coração, faz da alma um espelho que reflete emoção. E a vida final tem imenso valor, a riqueza mental traça metas de amor. E no brilho do teu olhar, a certeza a sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã e não precisa ser aqui. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. A cura real. Escolhemos a leitura desse livro, Fonte Viva, da parceria espiritual de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier. O título é Fermento Espiritual, capítulo 76. Na epígrafe: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual,
com quem influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédios das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Nós vamos convidar a todos agora a fermentar um pensamento de bem-querer e de gratidão a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão. Nós agradecemos a vida, a existência e a todas as providências que os senhores tomaram para que nós continuemos a evoluir, a progredir, a nos aprimorarmos, a nos tornarmos homens e mulheres de bem. Jesus nos ajuda a sanear a nossa casa mental, para que as ideias e os pensamentos que nos ocorram sejam os melhores possíveis e que os nossos sentidos de alerta detectem as presenças, as intromissões negativas e que possamos assim fazer a interdição a tempo de não nos contagiarmos. Da mesma forma, Senhor, ajuda-nos a permitir os sentimentos bons como hóspedes constantes do nosso coração e que as presenças de sentimentos menores passem por nós e que a reflexão sobre elas nos ajude a caminhar mais e mais em sua direção. Que tenhamos como bússola e farol as lições do seu Evangelho, Jesus, nos permitindo assim caminhar
para a felicidade, sem medo do caminho. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de agora da palestra de Lindomar. Pedimos que ilumine o seu pensamento, para que ele traga a mensagem que esclareça e que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. Nós te agradecemos também pelo amor e pela dedicação de Dr. Hans e de irmão Samuel durante esses anos de trabalho do Grupo Espírita de Olivença. Que assim seja. Bem, agora nós convidamos Lindomar Coutinho da Silva para falar sobre contágio psíquico. Lindo, por favor. Olá, meus queridos amigos, que a paz de Jesus continue em nossos corações hoje e sempre. É com muita felicidade que mais uma vez estamos aqui para podermos tratar desse tema que é de uma importância singular, contágio psíquico. Esse tema naturalmente nos traz e nos oferece uma série de possibilidades de compreensão daquilo que para nós tem sido um exercício muito interessante nos fazeres, das atividades no centro espírita, quer através dos passes, das desobsessões, da fluidoterapia e, naturalmente, do esclarecimento em torno das questões de ordem espiritual. É interessante sempre podermos observar o quanto nós sempre temos a aprender nesses temas para que a nossa performance melhore em termos existenciais, em termos espirituais. Vale observar sempre nessas situações as oportunidades que naturalmente vamos adquirindo nas nossas falas, nas nossas experiências cotidianas em torno dos assuntos espirituais. E dentro disto, naturalmente, nós temos a possibilidade de pensarmos desde já sobre as questões aí tão importantes que vamos trazer aqui agora, como por exemplo a definição de contágios ou de contágio. Do latim contagium, contágio é a transmissão de uma doença por contato mediante mediato ou imediato. E aí é interessante chamar a atenção para vocês sobre essas questões que nos, vamos dizer assim, nos convidam a pensar sobre, conforme vocês puderam ver, como é a transmissão de uma doença por contato mediato e imediato. A questão imediata é aquela que demanda um tempo para acontecer. A questão imediata é aquela que de pronto, logo ocorre sem um transcurso de tempo, é algo sucessivo. Ora, e embora nós vamos encontrar nas definições essa perspectiva negativa, portanto relacionada a uma doença, a contaminação de uma doença, nós vamos ver no uso em muitas situações, por exemplo, o termo ser usado de forma positiva. E aí, para a gente de imediato tratar logo de uma questão que também está vinculada ao tema, que é psíquico, nós trazemos aqui a definição de psíquico. Existem algumas divergências, mas aqui eu acho que toca no que a doutrina espírita nos oferece e nos convida para a meditação.
psíquico concernente à alma, ao espírito, também referido como fenômenos psíquicos, relativo à alma ou às faculdades intelectuais e morais. E aí, assim, é interessante observarmos, né, algumas questões são identificadas ou tratadas. Por exemplo, quando se refere ao psíquico e ao psicológico, normalmente quando se refere ao psicológico diz respeito aos conteúdos, quando diz respeito à questão psíquica, mais voltada para a questão das estruturas mentais, da mente, do psiquismo. Ora, nós estamos aqui para tratarmos do tema contágio psíquico. E é interessante, fizemos uma pesquisa e quando lançamos, por exemplo, verificando no Livro dos Espíritos, nós não vamos encontrar nenhuma vez citado no Livro dos Espíritos o termo contágio. No Livro dos Médiuns encontramos, no Evangelho encontramos uma vez, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo encontramos 2 vezes. E aí nós vamos trazer para vocês, inclusive, essas visões que são apresentadas. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar uma referência negativa à experiência, um sentido negativo. Quando no capítulo 21 haverá falsos cristos e falsos profetas, instruções dos Espíritos, os falsos profetas no item 9. Na página 271 da edição que nós consultamos, nos diz assim: de tudo o que revele um átomo de orgulho, fuge, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou da sua inferioridade. E aí observem como é interessante, buscarmos ver. O termo apresenta com uma variação contagiosa, se referindo ao orgulho, e com a denominação de moléstia, portanto de uma enfermidade. Quando nós buscamos em alguns textos, por exemplo, e que vamos encontrar nas referências e aí do livro do Espírito Augusto, através do Clayton Levy, quando se refere a essas questões, se referindo à questão da doença, ele nos traz algo interessante, de que na Idade Média que essa concepção de contágio vai aparecer. Ele nos diz textualmente, no primeiro parágrafo da página 35, quando se refere a doenças, no capítulo sobre doenças. É o capítulo 5º. E aí, trazendo uma citação de Kardec, do livro A Gênese, ele diz assim: sendo o corpo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. E aí ele nos diz logo no primeiro parágrafo: embora presente em todas as épocas, o estado caracterizado como doença recebeu diversas conceituações ao longo do tempo. Na antiguidade, sua ocorrência esteve relacionada às causas sobrenaturais, sendo interpretada como efeito de supostas maldições ou castigos de divindade pagãs. Com a proliferação das grandes epidemias, na Idade Média, surgiu a ideia de contágio, estabelecendo-se o nexo entre estados patológicos e meio ambiente. Mais tarde, a descoberta de agentes microscópicos, a bacteriologia viria confirmar a ação de agentes externos na perturbação da saúde. E nos diz mais: nas últimas décadas, a aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico identificou novos agentes patológicos, endógenos e exógenos, bem como estabeleceu os campos de ação da genética médica, capaz de rastrear alterações na intimidade dos cromossomos, reveladores de eventuais doenças suscetíveis à manifestação clínica. Olha que interessante, né? Na antiguidade, vinculada às questões de causas sobrenaturais, na Idade Média, em função das epidemias, e aí surgiu a ideia do contágio, e mais tarde a descoberta dos agentes microscópicos, a bacteriologia, a questão dos vírus, e aí a gente observa nas últimas décadas, portanto na contemporaneidade, na nossa época,
novos agentes patológicos, endógenos e exógenos, que aí estabeleceu essa relação com a perspectiva, né, genética. Olha como é interessante, né? A gente começar a pensar sobre essas questões, avaliar essas possibilidades, descobrir, portanto, as possibilidades de um entendimento mais significativo em torno daquilo que diz respeito a nós mesmos, a nossa condição, nosso estado, nossa saúde, a doença que possamos ser acometidos. E aí, nesse contexto, valendo sempre lembrar que o orgulho é considerado um dos grandes males da humanidade, juntamente com o egoísmo. E, inclusive, o Evangelho nos chama a atenção que a vaidade é a filha dileta do orgulho. Bom, vale chamar a atenção aqui, para esse cuidado, porque em relação ao orgulho, porque corrompe tudo em que toca. E aí, mais ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, né, nas ações, o cunho de sua grandeza ou da sua inferioridade. E isto, naturalmente, é a nossa, vamos dizer assim, condição de podermos pensar aí um pouco mais sobre essas perspectivas. E nesse contexto, nessa experiência que a gente vive, nós vamos ter também o sentido positivo. O sentido positivo. Esse sentido positivo nos leva a também pensar, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, só que no capítulo 19, a fé transporta montanhas, instruções dos Espíritos, a fé é mãe da esperança e da caridade, no item 11, na página 258 da edição que consultamos, quando se refere à fé. A fé sincera é empolgante, contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Olha que interessante, né? A fé em si, e na condição de virtude, não poderia jamais ser considerado o equívoco em função da fé, da interpretação, como nós agimos em função disso, sempre será algo questionado, sempre será algo passível de nossa avaliação. Mas não necessariamente essa perspectiva que está posta. Então, a fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Olha só, a fé sincera, ela é empolgante, ela é contagiosa, ela toca as pessoas, ela pode sim, vamos dizer assim, influenciar de tal forma as pessoas que as pessoas possam começar a desenvolver as suas manifestações de fé, inclusive agir de tal maneira que possa vir a adquirir esses elementos tão importantes em nossa experiência evolutiva. Então, já vimos aí o sentido positivo, o sentido negativo, e aí chamamos a atenção para uma outra forma, que aparece no Livro dos Médiuns, sobre a referência à palavra contágio, que diz respeito à questão obsessiva. Observem, portanto, vamos acompanhar o texto. No Livro dos Médiuns, no capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas, das sociedades propriamente ditas, no item 340 da edição, que na edição que consultamos está na página 512. Olha só, sobre o contágio obsessivo. E vamos com bastante atenção prestar atenção. Com bastante atenção prestar atenção, é lógico. Com bastante atenção manter o foco nesses elementos aí que nos são oferecidos. Observem, todas as vezes, pois, que de um grupo, um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica a resistência o levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade, nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Quanta coisa, né? Quanta coisa para a gente pensar aqui sobre essa situação.
Eu penso que essa citação garantiria uma palestra, né, verticalizando aí sobre essas questões. Bom, aí observando a obsessão como uma doença, e é considerada por alguns autores como a doença do século, isso se referia ao século XX e parece que continua também com todos os contextos que estamos tendo de ordem mundial, inclusive guerras. E aí nós vamos observar algo extremamente interessante. Vale lembrar que esta referência aparece no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. E aí no item das sociedades propriamente ditas, ou seja, em um grupo em que tem ali a experiência mediúnica, as reuniões mediúnicas. E assim, todas as vezes, pois que em um grupo um de seus componentes cai na armadilha, cumpre esse programa que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas, se enérgica a resistência o não levar ao desânimo. A obsessão se tornará mal contagioso, se manifestará nos médios. De que forma? Pela perturbação da mediunidade. Como poderia acontecer essas perturbações da mediunidade? Em ações, por exemplo, inadequadas, indevidas, por exemplo, um maior conteúdo anímico, a estimulação para que determinadas mistificações possam acontecer, para que o médium, em função de suas características, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da suscetibilidade, possa se apresentar. Há, inclusive, a questão de que nas próprias manifestações mediúnicas haja ali exacerbações e manifestações de uma ausência, mesmo que circunstancial, de componentes de baixa aquisição ou performance da educação mediúnica, tão falada, tão indicada como uma forma de termos aí um controle sobre as manifestações mediúnicas através de nós. Ora, quando nós pensamos sobre isso, e aí em relação aos médios ou aos outros componentes do grupo, no médio vinculados às perturbações da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral, pela turbação da harmonia. Então, no que diz respeito à hostilidade dos sentimentos, naturalmente estaria aí para a criação de suscetibilidades, antipatias, desentendimentos entre os membros do grupo, a perversão do senso moral no que diz respeito a se permitir ações classificadas como imorais, e pela turbação da harmonia, quando, por exemplo, nós vamos observar uma acentuada indisposição em relação às pessoas. Inclusive com pessoas que nos gera uma certa estranheza, tipo, nossa, por que eu estou pensando isso sobre essa pessoa? Por que eu estou com esse sentimento relacionado a essa pessoa? Se é alguém que eu gosto, se é alguém que a gente se relaciona bem, se é alguém que eu tenho, inclusive, gratidão, se é alguém que eu reconheço que tem uma relação de respeito, se é o que for, sabe, de amor, né? Há uma relação de amorosidade, por que eu estou tendo esses sentimentos, por que eu estou tendo esses pensamentos, por que eu estou tendo essas reações. E se não nos dermos conta, inclusive, entramos em questões de maledicência, das fofocas. Nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Por que qualquer coisa que o outro diga, que o outro fale, se o outro falou, se o outro sorriu, se o outro não falou em determinada situação, tudo ali passa a ser agora motivo de uma insatisfação, de um desgaste, de um senão, de um senão. Então é importante a gente pensar sobre essas questões e buscar amadurecer sobre elas. E naturalmente que essas questões vão gerar uma desarmonia. Eu falto a reunião e não aviso a ninguém, não dou nenhuma satisfação, comprometendo por vezes o planejamento da reunião que eu participo. E aí sempre fica um ponto para nossas reflexões. Se o motivo de fato que vai me impedir de ir a uma reunião, por exemplo, eu considero justo, adequado, eu não teria por que não avisar. Quase sempre há desconforto em avisar ou não avisar,
quando eu mesmo já estou avaliando que esse motivo não é lá, né, muito justificável. Então eu posso ter uma indisposição, uma resistência de avisar, de informar, porque eu sei que esse motivo é uma escolha minha, efetivamente. Eu posso até estar usando isso como motivo, mas a rigor, efetivamente eu poderia dar um outro jeito. Dar uma forma, administrar de forma diferente. Ora, mas aí eu sei que tem pessoas que podem dizer assim, você diz isso porque você não conhece meu dirigente de mediúnica, o dirigente da minha mediúnica, o dirigente da reunião de estudo, o dirigente da atividade assistencial, o dirigente da evangelização, o dirigente da juventude, de qualquer das atividades que acontecem na casa espírita. Não, é de uma intransigência, para ele nada deve estar acima do trabalho espiritual e tal. Olha, é verdade, algumas pessoas podem sim ter esse comportamento e sabemos disso. Entretanto, vale considerar que nós construímos as nossas relações. Se nós não temos problema no que diz respeito a uma regularidade de participação nas atividades, se eu realmente tenho um impedimento, vai ser compreendido. E se não for compreendido, e efetivamente é algo que eu não poderia fazer diferente, se eu não estou ainda aí nos conflitos do faço ou não faço, eu vou hoje, não vou hoje, nossa, ainda está naquela luta íntima, ainda não se conseguiu construir um sentimento de regularidade, de vinculação, de pertencimento. Óbvio que isso vai aparecer aí nessas relações que nós estamos empreendendo, estamos construindo. Entretanto, e aí assim, nesses processos emocionais que nós vivemos, nessas situações, nós geramos energia, nós projetamos energia, nós assimilamos essas energias. Então nós usinamos, geramos, nós podemos projetar nas pessoas, nos ambientes, nas reuniões, mas também nós assimilamos. Se nós geramos energias boas, elas permanecem em nós também, embora possamos projetar, possamos impregnar os ambientes. Se nós geramos energias com um teor negativo, não pensemos que será diferente, porque a lei é a mesma. E é nesse contexto que a gente vai observando o quanto nós somos chamados para uma experiência mais significativa, para uma experiência cada vez mais interessante de se viver. E aí a questão, Linomar, como é que eu posso superar isso? De que forma eu poderia lidar com essa? Vamos pensar aqui, juntamente com o Livro dos Médiuns, que a caridade pode estar aí mesmo funcionando como antídoto. Veja o que nos diz o Livro dos Médiuns no capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas, já mencionadas, das sociedades propriamente ditas, no item 340. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Observe que o que está se referindo como veneno aí no caso, a obsessão. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Olha, fizemos o destaque, naturalmente, a caridade, o mais forte antídoto desse veneno. De que veneno está se referindo aí a questão das obsessões. E destacamos remediar, cuidar e prevenir. Então, observem que os Espíritos dizem, não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável. Chegou em um ponto que aí não tem mais jeito, por exemplo, já comprometeu, comprometeu as relações, comprometeu a saúde da pessoa, comprometeu o projeto existencial. Então, assim, devemos remediá-lo, devemos ter uma ação positiva relacionado a esse elemento que se apresente.
observe, os espíritos dizem mais, não se deve sequer esperar que os sintomas se manifestem. Na hora que eu percebi ali, que eu tive uma intuição, né, de um quadro qualquer que esteja se estabelecendo, eu já busco logo, não dou tempo para que essa situação se desenvolva, crie raízes, nos enrede mais a perspectiva. E aí, assim, bom, né, se deve cuidar e aí buscar a melhor forma de cuidar da situação e preveni-lo. Né? Como? Né? De que forma? O que eu poderia fazer para poder efetivamente prevenir? Ora, muito bem. O próprio livro dos médiuns nos fala de meios eficazes. Acompanhemos. No mesmo capítulo, no mesmo item, 340. Meios eficazes. Para isso, 2 meios eficazes. Se forem bem aplicados, a prece e o estudo. Em que condições a prece? A prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, ou seja, a prece, que só assistem zelosamente os que se secundam mediante a confiança em Deus. O outro prova aos maus, o estudo, portanto, que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. Olha que legal, não é? E aí assim, não, porque não teria algo. Gente, olha, Deus não iria criar situações de uma raridade e de uma dificuldade incrível para podermos superar qualquer questão. Deus nos oferece o que está à disposição de todos, a prece e o estudo, como formas, meios eficazes da gente vencer esse veneno da obsessão e todos os processos resultantes do contágio psíquico que ocorre na situação. A prece, lembro, reafirmo, feita do coração. E o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. A gente tem que ficar achando, esperando que toda a situação vai ser um espírito mistificador? Não. Também acaba virando aí um tanto que obsessivo isso. Mas a gente pode pensar em algo assim, o que se chamaria de uma atenção flutuante. Eu estou aqui, tranquilo, descontraído, relaxado, só que atento a algo que possa ocorrer. Eu dou assim alguns exemplos, creio que fica bem tranquilo. Vamos imaginar que um professor de português que não seja neurótico, ele não vai ficar o tempo inteiro corrigindo todo mundo, agindo o tempo inteiro como professor, com uma fixação nesse papel, nessa função. Mas está aqui tranquilo, conversando, ouvindo as pessoas, e aí alguém dá uma derrapada na gramática, na concordância, seja verbal, nominal. Na hora que isso acontece, a pessoa percebe, é acionado. Da mesma forma, se nós temos estudo, se nós temos uma experiência, se temos a sensibilidade, nós estamos aqui com tranquilidade e eis que a situação aparece. O mesmo vale, o que eu falei para o professor de português, vale, por exemplo, para um professor de qualquer área, que quando alguém esteja se referindo a conteúdos da sua experiência, que comete ali qualquer coisinha, a luz se acende. Não é isso. Vamos imaginar que alguém resolva dizer que Sócrates é um filósofo contemporâneo. Ou seja, querendo dizer que Sócrates nasceu na idade contemporânea. Sócrates é um filósofo antigo. Então, assim, na hora que alguém diz isso, minha luzinha vai acender, já que eu sou da área, e aí eu vou dizer assim, peraí, só se for outro Sócrates, e que eu desconheço, e não porque eu desconheça, porque se for o Sócrates, o filósofo grego antigo, não pode ser contemporâneo. O pensamento dele influencia ainda hoje, mas ele é um filósofo da Idade Antiga. Então, essas questões, como alguém da área da medicina, alguém da psicologia, quando ali alguma coisa acontece, bingo, a situação se manifesta de tal forma que possamos aí refletir sobre esses elementos que surgem no cenário aí das nossas descobertas.
E aí vale considerar que na questão do contágio psíquico, agora que a gente já citou aí as 2 vezes que aparece no Evangelho, uma no sentido positivo, uma no sentido negativo, como no Livro dos Espíritos não aparece o termo contágio, pelo menos na edição que nós consultamos, vamos encontrar no Livro dos Médiuns, como já apresentamos, e tem uma outra referência que encontramos no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, Espíritos Sofredores, no item O Castigo, na edição que consultamos na página 235, que nos fala, nos traz elementos sobre afinidade e sintonia, sobre as vinculações espirituais. Acompanhemos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra quais abutres famintos, se referindo aos espíritos sofredores, né? Que podem construir relações obsessivas. Procurando entre os homens uma alma que lhe dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a delas, se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxima a fatalidade do seu contágio. Olha que citação interessante encontramos no livro O Céu e o Inferno, né? Vamos lá. Por que os espíritos em sofrimento eles têm sérias dificuldades de encontrar e de estabelecer uma relação aí com um padrão de pensamento superior, um estado de saúde, estão sofrendo em função das consequências dos seus próprios atos, dos vícios que ainda os mantêm no sofrimento que vivem. E aí, por conta disso, procuram entre os homens uma alma que lhe dê fácil acesso às tentações. Então, por exemplo, um espírito que mantenha determinadas vinculações viciosas com o tabaco, com o álcool, com qualquer outra adicção, qualquer outro processo de adicção, ao sexo, às emoções desregradas, sérias crenças voltadas que através da violência se manifesta, se faz ali dentro desse processo, vamos dizer assim, de manutenção desses padrões que chamamos de vícios, tá? Então, assim, ao encontrar as pessoas, e aí vale lembrar que espírito nenhum inventa nada, eles exacerbam nossas características. Tá? É preciso ter os componentes que permitam essa vinculação. Então, eles exaltam a cobiça. A cobiça é um elemento que nos gera inquietação e nos gera indisposição em relação aos outros. E busca extinguir a fé em Deus. Tá? Ou seja, nos lançar a perspectivas materialistas, contumazes, a querer manter o interesse tão somente nas satisfações pessoais, exacerbando aí os nossos interesses e o egoísmo que ainda trazemos, para, por fim, quanto mais estivermos vinculados, ou seja, quanto mais absorvendo essas energias deletérias, quanto mais o contágio acontece, mais, digamos assim, anestesiados nós ficamos, relacionados à perspectiva que estamos abraçando, ou seja, buscando cada vez mais compreender o processo e identificando os elementos próprios para que a nossa percepção ocorra de tal forma que possamos aí reconhecer essas armadilhas, esses perigos que vão nos trazer naturalmente estados de desconforto, experiências enfermiças, mal-estar, mesmo inclusive chegando ao ponto de desencadear enfermidades, porque poderíamos chamar a princípios de psicossomáticas, e que ganham sim toda uma configuração no soma, no nosso corpo, na nossa manifestação material. A afinidade e a sintonia
elas refletem muito e denunciam as nossas vinculações espirituais, a partir das notas, dos conceitos, das concepções que temos, dos nossos interesses, e que naturalmente define e coloca aí as possibilidades da sintonia, ou seja, essa frequência que entramos, que na nossa viciação nos leva a querer buscar a retroalimentação no processo. Bom, temos aí então agora a oportunidade de, trazendo da Gênesis no capítulo 14, o 14º, os fluidos, né? O título do capítulo, os fluidos, no item qualidade dos fluidos, no item 16, na edição consultada na página 362, que nos traz aí elementos para pensarmos sobre o contágio psíquico. Olhe só, vamos acompanhar a citação. Nos diz Allan Kardec: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Vamos ler novamente. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Todos nós já tivemos a oportunidade de estar em um ambiente com alguns componentes ali que estragam, né? O ar que respiramos. Como é desagradável. Nossa! Né? Então, assim, gerando reações, sensações, sentimentos aversivos, extremamente desagradáveis. Mas observe, e eu estou dando um exemplo para algo materialmente apodrecido, danificado, estragado, que gere um odor desagradável, um odor forte, repugnante. Vale lembrar que aqui Kardec está nos falando sobre os maus pensamentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. E aí faz uma analogia, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Nós poderíamos usar aqui uma série de exemplos de coisas que apodrecidas têm um cheiro muito desagradável, muito desagradável. Então, assim, carne estragada, um ovo podre, como normalmente se coloca, qualquer coisa aí, tipo de comida ou que seja estragado, o cheiro desagradável que é. Nossa, inclusive esse é um dos elementos que nos desperta para o não consumo, por sabermos que aquilo ali, estando estragado, irá nos fazer mal. Pensemos agora no estrago que os pensamentos maus fazem, não só na nossa energia, mas também no próprio ambiente, quando nós reproduzimos o suficiente, que cria uma experiência ectoplásmica no próprio ambiente. E aí, óbvio que o ambiente terá, portanto, as características daqueles pensamentos que impregnaram aquela situação ali posta. Ora, quando nós pensamos sobre essas questões, e aí vamos trazer aqui elementos do livro que já mencionamos aqui, Saúde e Espiritualidade, do Espírito Augusto, através do médium Cleito Levi, que vale a pena ser lido. Ele nos fala de contágio individual e de contágio coletivo. E aí vale, para as nossas reflexões, pensarmos um pouquinho sobre esses elementos. Então vamos lá. A citação aqui, fizemos a extração de duas. Uma na página 60, quando nos diz assim: pelo simples fato de pensar, cada pessoa arremessa de si determinada carga de matéria psíquica, cuja constituição resulta do impulso mental em contato com as moléculas da matéria primitiva ou fluido cósmico universal. Dessa combinação resultam partículas mentais cuja agitação gera ondas de alta ou baixa frequência, dependendo do teor do pensamento. Antes de colocarmos referente aí
a questão coletiva, vamos aqui rapidamente apresentar alguns elementos importantes. Observe, pelo simples fato de pensar, cada pessoa arremessa de si determinada carga de matéria psíquica. Que matéria é essa? É uma matéria quintessenciada, é uma matéria que não se vê a olhos nus, é verdade. Mas como eu posso ver isso? Como temos fotografia de Kirlian, que reflete esses componentes. Existem algumas fotografias, alguns fenômenos já registrados com mediunidades específicas que permitem a materialização dos elementos que ali estão presentes através de uma fotografia que é feita, e um médium com essas características pode oferecer energias suficientes para que plasme, para que registre na foto que foi ali batida a presença espiritual, por vezes, e aí, claro, invisível aos nossos olhos, mas que vão aparecer na fotografia. Existem aí várias experiências relacionadas, inclusive vale a pena citar algumas que não intencionalmente foram feitas. Foi batida, por exemplo, uma foto de um ambiente da natureza e lá aparecem pessoas que não estavam lá, ou configurações em forma de energia, de uma luminosidade, com uma estrutura humana definida, e fotos que, após serem submetidas a exames, a avaliação técnica, não se confirmou ali fraude, não se confirmou ali nenhum efeito pura e simplesmente de um reflexo de luminosidade ou coisa do tipo. Bom, então, o que é a matéria psíquica? Olha, vale lembrar, e Einstein já deixou isso claro, né? Energia é matéria. Então, a matéria psíquica é energia que nós criamos, nós geramos energia com os nossos pensamentos. E isso resulta em impulso mental. O impulso mental está atrelado às nossas manifestações de desejos, de necessidades, de desejos, das nossas carências, que naturalmente, em um primeiro momento inconsciente, na manifestação do desejo, em um segundo momento, sim, usando a nossa vontade, criando aí imaginações, fantasias, né? Ideoplasmias, que são construções de realidades ectoplásmicas, que pode ser positiva ou negativa, de forma deliberada ou intencional, né, como colocamos aqui, ou mesmo de forma inconsciente. As pessoas que estagiam pensando muito determinadas coisas, sobre determinados assuntos, se de forma negativa, impregna os travesseiros. Daí sempre oportuno colocarmos os travesseiros ao sol para tomar um sol, porque o sol, a energia do sol tem uma função higiênica muito poderosa, não só nesses casos, mas com todo o planeta. Os colchões também, sempre que pudermos colocar para tomar um sol, para ter uma ventilação no espaço que ficam, é muito, muito bom. E vale lembrar também dos registros que nós deixamos nos ambientes que nós frequentamos, e esses registros ficam ali, vamos dizer assim, energeticamente inscritos naquela ambiência psíquica do ambiente ali, né? André Luiz nos ensina sobre essas questões, outros tantos autores encarnados e desencarnados nos fala da psicosfera, né, que nós criamos aí. Ora, a partir do momento que temos a matéria psíquica, o impulso mental, aí em contato com a molécula da matéria primitiva, ou o fluido cósmico universal, como já lemos aqui. E essa combinação nos leva a partículas mentais, cuja agitação gera ondas de alta e de baixa frequência. Ou seja, o fluido em si, o fluido cósmico universal em si é neutro. Na combinação com o que nós pensamos, ele ganha, portanto, aí a qualificação das nossas produções.
seja de alta frequência, seja de baixa frequência. E agora, vamos aí trazer a referência à questão coletiva. Temos aí, do ponto de vista coletivo, as construções mentais modeladas por inteligências doentias terminam por envolver a sociedade em uma psicosfera miasmática, cuja ação virulenta determina risco de contágio psíquico para quantos se afinem com aquele padrão vibratório ou não contem com defesas internas capazes de situar-lhes o pensamento em faixas mais elevadas. Olha que interessante, né? Bom, se referindo ao coletivo, se fala de construções mentais. Observe, modeladas por inteligências doentias, sejam desencarnadas ou encarnadas, né? Que oferece, portanto, para as sociedades uma psicosfera miasmática. Observe que tem lugares que a gente chega que a gente se sente bem, tem lugares que a gente chega que a gente tem um mal-estar. E é importante ter consciência disso. Isso não significa que a gente vai chegar nos ambientes e deixa eu ver aqui, né, quais são os fluidos que tem. Lembre que para poder fazer essa leitura, a gente entra na frequência. Quem pretende fazer isso deve saber sair da frequência. Porque senão, estabelecendo o contato, pode não conseguir sair. Então, a princípio, eu falo mesmo das nossas percepções espontâneas. Eu estou aqui, se eu sentir que não está bem, opa, beleza, vou mudar minha faixa vibratória, não vou ficar pensando nisso, vou elevar os meus pensamentos, faço uma oração, penso em coisas boas, faço coisas que me otimize, me potencialize. Ok, beleza. Quando a gente começa a entender essa questão e fica atento ao nosso padrão vibratório, e aí assim, coisas simples, tá? Fecha o olho, e aí busca, quando fechamos o olho, que voltamos um olhar para nós mesmos, nós temos uma percepção de nós. E aí, para além da escuridão ou da ausência de luz nos nossos olhos, à medida que vamos ter experiência, a gente percebe como é que a gente está, se a gente está com mais luz ou com menos luz, como nós estamos nos sentindo naquele momento. E aí vamos usar exatamente os recursos que temos, a boa leitura, a oração, o evangelho, cantar, quem canta os males espanta, e aí cante músicas boas, com bom conteúdo, conversações agradáveis, positivas, falar sobre o que presta, sobre o bem. Leia poesias positivas, também uma forma aí de nos encantar. Brinque com crianças. Olha, tem uma série de coisas. Cuide do jardim. Cuide do jardim. Vá lavar os pratos, lave o banheiro. Ou seja, faça coisas que de alguma forma lhe inspira, lhe motiva limpeza, bem-estar, saúde, felicidade, porque tudo isso nos leva a pensar melhor, e pensar melhor nos leva naturalmente a desenvolver padrões melhores em torno aí das questões que nós vivenciamos. Então, quando nós buscamos atentar para os padrões vibratórios e nos fortalecermos cada vez mais em termos das nossas defesas internas, eu posso mentalizar minha aura vibrando positivamente. Eu estou com mal-estar aqui, faço um exercício respiratório, inalando, absorvendo energias boas, positivas, e expirando, intencionalmente colocando para fora qualquer energia que esteja aí lhe prejudicando. Sejam elas geradas por você mesmo, sejam elas absorvidas de um ambiente, sejam elas resultantes de um processo obsessivo que você percebeu, que houve ali uma vinculação e que não está lhe fazendo bem, óbvio, fica mais fácil, porque, por exemplo, pense aí na empolgação que podemos ter relacionados a alguma coisa à vaidade. Ali a gente está entusiasmado e tal, ok.
a gente pode não perceber de imediato que há ali, especialmente se houver um acontecimento que creamos que justifique, a gente pode achar que está só alegre, mas a motivação ali é perniciosa, vaidosa acontecendo, por exemplo. Em uma dada situação que eu me sinta injustiçado, eu posso ter impulsos de agressividade, de violência, e achando que esses impulsos estão justificados, tá? Pelas questões aí que nós lidamos, que abraçamos. Não, né? Não vai por aí, né? Não vai nessa direção. Então, assim, quanto mais a gente busca compreender cada vez mais esses processos, mais atentos nós ficamos e mais leves começamos a perceber que podemos estar querendo viver efetivamente. Esse é, sem dúvida alguma, um ponto que nos convida cada vez mais a um mergulho em nós mesmos. O que a Casa Espírita nos oferece para nos ajudar nisso? Os passes, a água fluidificada, as desobsessões, a fluidoterapia, o labor-terapia, né? A atividade voltada para o bem. No CEP mesmo a gente se refere à verduroterapia, né? E cortar as verduras. Aí tem as pessoas já indicadas que preparam a sopa que é distribuída. Isso acontece no sábado pela manhã, que é distribuída no sábado à tarde, no salobrinho. Então, assim, né, se ocupar no bem, fazer coisas boas, leituras edificantes, o atendimento fraterno, um espaço seguro, que nós temos a oportunidade de falar sobre as nossas questões, fazer a verbalização, ser orientado no sentido de observar mais as causas, como nós estamos lidando, o quanto esse processo pode estar auto-obsessivo, desencadeando em nós perturbações nas relações, no sono, na alimentação, nos processos digestivos, que aí podem ter as intercorrências na pressão arterial, nos processos, né, cardíacos, respiratórios, desencadear processos inflamatórios, infecciosos, ou seja, temos aí muitas possibilidades que indicam que podemos estar tanto cultivando uma profilaxia, como mesmo em curso de uma terapia que nos atende aí às necessidades que a que nós somos convidados a viver. E desejamos muita paz para que os nossos contatos e vínculos sejam saudáveis, educados, transcendentes e amorosos. Eu paro por aqui, né? Esse é um conteúdo aí que permite muitas reflexões, cada um tendo suas experiências diversas, podem conversar, buscar os fundamentos, entender, ler sobre essas questões. Uma coisa é certa, é de nossa responsabilidade, não só a higienização psíquica. Tomar um banho, por exemplo, estou tomando um banho, vai, mentaliza a luz ali na água, um autopasse acontecendo usando a água como um mecanismo. Sabemos que a água é uma excelente condutora de energia, em contato com a natureza. Então, assim, muitas são as maneiras e formas que temos de lidar com a nossa saúde psíquica, com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. E aí, naturalmente, tudo isso se resume no desenvolvimento da nossa espiritualidade, para que tenhamos saúde e espiritualidade, esse vínculo tão próprio e tão necessário para as nossas experiências humano-espirituais, sejam elas mediúnicas, sejam elas anímicas. Agora nós vamos passivar para que Dr. Hans conduza os procedimentos que são habituais nas palestras mensais do GEL, Grupo Espírita de Olivença, já desde quando estávamos nas atividades presenciais antes da pandemia, e
agora aí aguardando que as coisas se normalizem mais, que tudo se ajuste e fique em condições para que possamos retornar aos nossos encontros também presenciais lá no GEL em Olivença. Então, vamos procurar uma postura confortável, uma conexão bem estabelecida para que sejamos beneficiados ao máximo aí com as conduções dos atendimentos espirituais. Vamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, cumprir com o nosso compromisso, rogando sempre a Jesus que nos dê juízo, que possamos ter clareza sobre a nossa proposta de vida, sobre o nosso projeto espiritual e não fazermos nada que nos comprometam. Vamos respirar suave e profundamente. Respira, inspira suave e profundamente, expira suave e profundamente. Quando eu digo expira e não só inspira suave e profundamente, é exatamente para que a nossa inspiração seja mais longa, mas que a expiração também seja mais alongada, para esvaziar o máximo possível. E aí inspiramos novamente, expiramos novamente, inspiramos o mais longamente possível e expiramos o mais longamente possível. E vamos com a consciência da renovação do ar em nosso corpo, em nossos pulmões, em nosso abdômen, com a consciência de que ao inspirarmos estamos levando elementos, não só o oxigênio, mas também as partículas energéticas espirituais superiores, Isso, vai respirando e cada vez que você inspira, você sente sua aura dilatando. Isso, ela dilata e volta ao padrão, dilata e volta ao padrão. E vamos nos sentindo cada vez mais brilhando, 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 brilhando. Brilha a vossa luz, como nos recomenda Jesus. Buscando ter essa clareza, buscando ter essa certeza, buscando ter essa relação de espiritualidade. Buscando entrar na frequência do saúde em plenitude, do projeto Melhorar-se. Inspira e vá sentindo a ativação de todos os seus sistemas, vá relaxando, vá relaxando, vá relaxando, isso, sentindo sua luz brilhando e relaxando, sentindo sua força interior e relaxando, sentindo o seu amor e relaxando, sentindo a sua disposição e relaxando. E você percebe que altera a sua disposição, que altera seu fluxo energético e que está contribuindo para alterar as energias do ambiente para mais. Já está bom, vamos tornar melhor. Não está bom, vamos torná-lo bom. Isso. E acima de tudo, a consciência das coisas que eu penso gera energia. Se penso com agressividade, se penso com violência, se penso, gero energia com o teor correspondente. Então, inspira. A equipe espiritual está atendendo você agora. Vibra, sente, ama, descobre as possibilidades novas de uma experiência mais e mais e mais significativa para o seu bem-estar, para que a sua vida seja cada vez mais plena, mais plena em
Então, vibrando com amor, com disposição, nós pedimos a Jesus que fluidifique as águas que foram colocadas. Agradecemos pelos tratamentos de desobsessão. Agradecemos pela higienização feita em nossa casa, pela higienização feita conosco, em nosso psiquismo. E Jesus querido, te pedimos, ajuda-nos a manter esse novo padrão, essas novas descobertas, para que o nosso fazer seja verdadeiramente de equilíbrio e de paz. Vamos com Jesus e por Ele despertar mais e mais em nossos corações a saúde, evitando os contágios psíquicos, evitando os adoecimentos, evitando as desarmonias, evitando as portas abertas para a obsessão. Graças te damos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a você que acompanhou, muito obrigado a Jesus, muito obrigado a toda a equipe espiritual que nos auxilia nestes momentos. Que a paz continue em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Um abraço fraternal para todos. É com alegria que a gente agradece a presença de todas as pessoas e agradece a todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, que sempre colaboram com as palestras e com as atividades do Grupo Espírita de Olivença. Todas aquelas que já passaram e que não estão mais conosco, os companheiros de trabalho que tivemos, os que falaram, os que construíram, os que colaboraram, os que tocaram. E a todas as pessoas que atualmente fazem esse trabalho acontecer. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada ao Grupo Espírita de Olivença, ao Porto da Esperança e a todos os companheiros das outras casas espíritas, de todos os lugares, aos doadores para os bazares, aos frequentadores dos trabalhos, às pessoas que se beneficiam de alguma forma, a todos que colaboram, muito obrigada mesmo. O Grupo Espírita de Olivença agradece. Um beijo, um abraço e muita esperança no coração de vocês. E que o amor seja a lei vigente nas nossas vidas. Um abraço. Tudo de bom. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta.
Senhor.